Brasil e o tema de hoje é a doença genética do daltonismo. Hoje nós vamos entrevistar dois biólogos, Frederico Grossi e Rafael Dillon. O Frederico Grossi ele se formou na faculdade de Harvard e o Rafael ele se formou na das melhores faculdades da Coreia. Esse daqui é Frederico Grossi. Boa noite, Frederico Grossi. Boa noite. Você poderia falar um pouco sobre o daltonismo? Sim. O daltonismo é uma alteração na visão que se caracteriza pela incapacidade de ver determinadas cores. As cores principais são o vermelho e o verde, e as cores mais raras são o azul e o amarelo. O daltonismo ele pode acontecer de uma forma parcial, quando o indivíduo ele percebe as cores de uma tonalidade mais fraca, mas tem dificuldade ainda de distinguir elas. Ou o daltonismo ele pode ser de forma total, quando o indivíduo não consegue determinar, identificar nenhuma cor. A doença é herdada? Sim, verdade. Entendi. Como ocorre a transmissão genética? Eu vou responder essa pergunta também respondendo a outra pergunta. Por que o daltonismo é raro no sexo feminino, ou seja, em pessoas do sexo feminino? Uma condição que está geneticamente ligada a um alelo recessivo de um gene presente no cromossomo X. Isso significa que o daltonismo é uma condição ligada ao sexo biológico do indivíduo, uma vez que se manifesta exclusivamente no cromossomo sexual X. É importante lembrar que os indivíduos do sexo feminino são formados por dois cromossomos, X, ou seja, XX, enquanto indivíduos do sexo masculino são formados por um cromossomo X e outro cromossomo Y, XY. Como o alelo ligado ao daltonismo se trata de um alelo recessivo, é necessário que ambos os cromossomos sexuais X presentes em um indivíduo do sexo feminino possuem um alelo recessivos ligado ao daltonismo para que ele ocorra. Por outro lado, em indivíduos do sexo masculino, basta que o único cromossomo X apresente o alelo recessivo para o daltonismo. Resumindo, para que a mulher tenha a doença, ela precisa ter alteração nos dois X. Já o homem, ele precisa ter alteração em um único X, porque o outro cromossomo dele é o Y, e não tem como o cromossomo Y ter a doença. Entendi. E quais são os principais sintomas do daltonismo? Os principais sintomas do daltonismo é não conseguir identificar determinadas cores e aquelas cores que têm tons parecidos, sensibilidade à luz, quando tem um ambiente com muitas cores, começam a dar dor de cabeça e eles não conseguem enxergar o brilho de uma cor. E como a doença afeta o organismo? O daltonismo ele não afeta o organismo, ou seja, por dentro do ser humano, mas sim ele vai afetar somente a visão do ser humano. E em qual idade o sintoma costuma aparecer? Os sintomas do daltonismo ele costuma aparecer geralmente quando criança, pois muitas vezes as pessoas já nascem com daltonismo. Onde a gente consegue identificar quando a criança começa a escola, entendeu? Então ela vai pintar um desenho ali, ela começa a pintar de cores erradas. Ou também, quando temos um objeto com uma cor muito vibrante, e a criança não começa a se interessar por aquele objeto. Então isso é alguns sintomas que aparecem desde criança. Entendi. E como a doença do daltonismo é identificada? O diagnóstico da doença do daltonismo é sempre realizado por um médico especializado. Normalmente é um oftalmologista especializado, onde ele faz uma série de exames para ver se você é daltônico ou não. Também, atualmente, o que é muito usado para ver se a pessoa tem daltonismo ou não é o teste de Ishihara, onde consiste em um círculo com números dentro e diferentes cores, onde, se você conseguir identificar aqueles números, você não é daltônico, e se você não conseguir, você é daltônico. Entendi. E como a doença do daltonismo influencia o cotidiano dos pacientes? No caso dos pacientes, dificulta as tarefas do dia a dia, como escolher uma roupa, ver se uma fruta no mercado está madura, ver mapas coloridos, ou até mesmo
na hora de dirigir. Quando o semáforo vai abrir, ver que cor que está no semáforo. Você poderia citar algum depoimento de alguma pessoa que tem daltonismo? Sim, poderia. Temos Rafael Zaca, um jovem do Rio de Janeiro, que compartilhou uma publicação em seu Facebook depois de ter suas primeiras experiências com as cores. Confira o depoimento de Rafael Zeca, que já repercutiu e tem atualmente mais de 500 mil curtidas no Facebook. Esse daqui é Rafael de Rum. Boa noite, Rafael. Boa noite. Eu vou fazer algumas perguntas de daltonismo. Então, primeira pergunta. Há alguma cura ou alguma forma de tratamento para o daltonismo? Não existe cura ou tratamento efetivo para o daltonismo, mas as pessoas podem optar a utilizar filtros ou lentes especializadas para seu tratamento temporário para o daltonismo. Entendi, de Rum. E quais são as opções terapêuticas? Então, as opções terapêuticas para uma pessoa com daltonismo seria aprender a reconhecer os padrões e os contrastes de cor que evidenciam o daltonismo. Por exemplo, se uma pessoa tem protanopia, que é a inabilidade de reconhecer a cor vermelha, ela pode aprender o contraste de um objeto vermelho, então para relacioná-lo com objetos diários. Entendi, Rafael. E quais são os avanços científicos da doença do daltonismo? Bem, cientistas americanos dizem estar mais próximos da cura do daltonismo, usando terapia genética. De acordo com estudos divulgados na revista científica Nature, a equipe das universidades de Washington e da Flórida conseguiram recuperar a visão de cores de 2 macacos adultos que eram incapazes de distinguir entre tons de vermelho e verde, desde o nascimento, dando esperança de cura para o daltonismo e outros distúrbios visuais em humanos. Digam, qual é a importância do conhecimento sobre doenças genéticas para a sociedade? Bom, ela é importante porque ela promove a prevenção, ela permite a prevenção, ela permite a diagnóstica precoce e também melhora a vida das pessoas com essas condições. Além disso, o entendimento das heranças genéticas, ela ajuda no aconselhamento familiar e reduz estigmas, promovendo a inclusão e a acessibilidade para as pessoas com essas doenças genéticas como o daltonismo. Bem, terminamos por hoje. Muito obrigado, Digam. Muito obrigado, Frederico Grosso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso por hoje. Boa noite, Brasil, e tenha uma ótima semana. Obrigado.